Eu vejo muita gente falando que o John Textor tá cagando pro Botafogo, que isso, que aquilo, que o John Textor tá brigando no Lyon, que só se importa com o Lyon, não tá nem aí pro Botafogo. E, em paralelo a isso, eu vi uma postagem que é muito interessante para te mostrar e você entender de uma vez por todas qual é a estratégia de John Textor, qual o plano de John Textor para o Botafogo, Lyon e toda a rede multiclubes. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar detalhes para você ficar a par de tudo o que está acontecendo com o Botafogo, John Textor, multiclubes, nessa nossa noite gloriosa. Noite gloriosa. Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gustavo Marinho. Falo com você, torcedora botafoguense de todo o Brasil e do mundo, para falar muito sobre o Botafogo, trazer muitos detalhes e atualizações para vocês do nosso glorioso. Sabemos que estamos aí nessa busca infinita, né, do treinador. Sabemos que o Botafogo ainda precisa fazer algumas contratações pontuais, pelo menos ao meu ver, nessa janela, mesmo já tendo gastado 500 milhões. Então vamos debater bastante sobre isso aqui, mas hoje o foco é falar qual a estratégia, qual é o plano de John Textor, qual o plano do acionista majoritário do Botafogo para a rede multiclubes. Sabemos que ela é composta por Botafogo, Lyon, Molenbeek da Bélgica, tem também o Florida FC e ainda, porque não vendeu ainda, que dizem que vai vender, o Crystal Palace. Esses são os clubes que fazem parte da rede multiclubes de John Textor, que inclui o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E existe todo um paradigma para entender, porque além de ser novidade isso aqui no Brasil, lá fora é muito comum, claro, mas aqui no Brasil, além de ser algo novo, cria-se todo um estereótipo de que ele está cagando para um, ligando mais para outro e vice-versa. E isso precisa deixar bem claro para que o torcedor não se engane quando ele vê, por exemplo, né, o Casagrande falando que o seu acionista, no caso o próprio John Textor, está ignorando o Botafogo, que o Botafogo está sem comando, que o Botafogo está uma bagunça no sentido de ele está ignorando, está cagando. Não é verdade. Por mais que o planejamento não esteja legal, tem muita coisa a ser debatida aqui, e tudo isso não quer dizer, o planejamento tá ruim, então quer dizer que tá cagando. Não. Claro que não. Porque eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso, que não é pra passar pano, não é nada disso não. É pra você entender como funciona a rede de multiclubes e como isso impacta positivamente e negativamente também. Vamos entender isso aqui agora, mas antes, peço seu like, sua inscrição. Vamos aí na meta de pelo menos aí os 1000 likes. Conto com vocês, seu like é fundamental. Vamos ao primeiro fato aqui, né, cara? Ele usou dinheiro daqui pra salvar o Lyon nessa temporada? É a pergunta que todo mundo faz, né? E aí, usou, não usou? É a resposta, né? Isso aqui é uma thread, até lembrando de falar aqui, do canal do Manel. Um grande abraço pro grande Manel. Dá um abração pra ele. Ele fez uma thread no Twitter, né? Sobre esse assunto. E ele mesmo responde, sim, e ele não está errado de fazer isso. O Lyon é o maior gerador de receitas do grupo. É estratégico salvá-lo no médio e longo prazo. Como assim? Faz sentido. Faz total sentido. O Lyon é o clube de maior visibilidade da Eagle. Ah, Gustavo, mas o Botafogo é o atual campeão. Sim, o Botafogo é gigante, tá? Mas o Lyon faz parte do principal ecossistema do país de futebol, que é nada mais, nada menos do que a Europa. Né? Não tá na Inglaterra, não tá na Espanha, que são então, os dois principais países da Europa nesse quesito futebol, onde é muito forte, mas tá ali na Europa. Então, querendo ou não, lá o que aqui é caro, lá é barato. O que aqui é caro, lá é comum. Tá? Então, lá, pensando financeiramente, pensando em estratégia, é muito mais, como empresa, né? Pensando como empresa, é muito mais viável pro Textor tá lá tudo bem, porque lá estando tudo bem, aqui vai andar tudo ótimo. Entende? Então, por isso, o John Textor focou no Lyon. Ele foca no Lyon, ele empresta dinheiro, talvez, do Botafogo ou da Multiclubes, né? Para o Lyon, justamente para organizar a casinha do que traz mais dinheiro para dentro da Eagle, né? Que é o time da Europa. Segundo fato, ele usou o dinheiro de lá para ganhar a Libertadores e Brasileiro? Sim, também usou, tá? O Botafogo jamais venceria, não sei se não venceria, mas jamais teria 400 milhões de reais para gastar em reforços como Luiz Henrique
e Thiago Almada. Luiz Henrique e Thiago Almada juntos foram basicamente aí 250 milhões de reais. Daria pra vencer sem eles? Daria. Tá? Eu discordo aqui do Manel que jamais venceria. Na minha opinião, venceria também. Dá pra vencer, claro que dá. Porém, com a ajuda de Luiz Henrique e Thiago Almada, a gente sabe que o ano foi muito mágico. Então, assim, ano passado, a gente tem que lembrar, e esse eu acho que é um dos principais pontos aqui dessa Eagle, dessa thread, perdão. Ano passado, o Botafogo só conseguiu disputar a Libertadores pra valer e ser campeão da Libertadores e do Brasileiro graças aos altos investimentos que foram graças ao Lyon. O Luiz Henrique veio com uma cláusula Lyon, com o dinheiro que o Lyon fez, tá? O Botafogo tinha acabado de chegar na SAF. O ano de 23 do Botafogo foi ruim. Não ganhou um título, não fez nada demais. Foi bem melhor do que os últimos anos da era amadora, mas foi ruim. Pensando numa rede de muitos clubes, numa empresa. Não foi nada demais. Então o Botafogo não tinha essa bala toda para investir 20, 30 milhões em um único jogador. Então isso só foi possível graças ao Lyon, e nós precisamos lembrar disso. O Botafogo só conseguiu vencer a Libertadores com a facilidade, entre aspas, né, que teve, só conseguiu chegar tão longe, de forma tão linda, graças ao investimento que o Lyon proporcionou, graças à rede multiclubes. Não foi o Lyon que nos deu Luiz Henrique. Foi a rede de multiclubes que possui o Lyon, que é o que mais dá dinheiro, né? Porque lá, como eu falei, as coisas são mais caras, que nos deu a possibilidade de contar com Luiz Henrique, Thiago Almada, que Luiz Henrique tinha cláusula para ir pro Lyon depois de um ano, Thiago Almada tinha cláusula e foi para o Lyon depois de 6 meses. E é isso. É assim que funciona. Uma mão lava a outra. E o Lyon é muito importante. Tá vendo a importância do Lyon bem? Lyon bem é Botafogo melhor. Então, por isso ele teve que dar um foco no Lyon. E aí o terceiro ponto é muito sobre isso, né? Ele tá cagando pra cá ou pra lá? Não. O John Textor não tá cagando. Ele tá priorizando o tempo dele naquilo que vai alavancá-lo, como bem falou e muito bem falou aqui agora o Manel. Ele prioriza o tempo naquilo que vai ser melhor pra ele, tá? Ele precisava de sucesso esportivo no curto prazo e o Botafogo era mais fácil. É o caminho mais rápido, né? E mais fácil de fazer isso. Por quê? Porque o Botafogo, além de ser um clube que precisava sair dessa pressão de não ganhar nada há muito tempo, né? Que o torcedor já ficava na cabeça do técnico, precisamos ser campeão, temos que ser campeão. Ainda tinha ali a derrocada de 23 que, né, tinha feito, assim, era um checkmate pra ferrar o mental do torcedor. Então precisava quebrar esse paradigma do torcedor, né, de títulos, e também era uma forma de ele falar assim, cara, quer ver que a SAF funciona? Quer ver que a SAF e a rede de multiclubes, ela funciona? Vou te mostrar aqui, pegar um investimento alto, colocar num grande clube meu e te mostrar como isso pode fazer mudar o rumo do Botafogo, mudar o rumo do Brasil, mudar o rumo da SAF. Então ele quis provar. E a forma de ganhar 2 títulos gigantes como esse que a gente ganhou é a forma de provar que a SAF funciona, que a rede de multiclubes funciona e que ele sabe o que tá fazendo. Então ele precisava dessa aprovação, não pra ele, porque ele sabe do potencial dele, mas sim da aprovação que ele daria e precisava dar para torcedores, jornalistas e aqueles bem intencionados, também os mal intencionados, que não tiveram o que falar, não tiveram onde enfiar a cabeça ano passado. Tem 2 meses, o Botafogo foi campeão de tudo. E alguns jornalistas não sabiam nem o que faziam. Tentavam colocar todo tipo de problema. Fair play financeiro, Luiz Henrique envolvido em apostas, é isso, aquilo. Todo tipo de problema para tentar evitar o Botafogo não estando no topo. Eles tentaram, mas não tinha o que fazer. E aí terminaram o ano enfiando a cabeça num buraco, porque era o que restava para eles, tá? E aí mais um ponto aqui pra gente já chegar quase nos finalmente. O que o John Textor está fazendo, Gustavo? De fato, o que está fazendo nesse momento? E a resposta, muito bem dada também pelo Manel, é: ele está resolvendo os problemas de curto prazo de cada clube. E neste momento, os do Lyon eram mais urgentes. Para quem não sabe, o Lyon está vivendo ali uma certa pressão ali da França, da Liga Francesa, por conta de fair play financeiro, que lá é levado a sério, lá existe uma lei, tá? E por mais que a torcida do Botafogo fique bolada com isso, sejam bem-vindos à era 2 multiclubes. Não tem muito pra onde fugir. É isso. É literalmente isso. Não tem o que fazer, tá? É lógico que a gente tá aqui chateado, tá indignado, a gente queria ver o Botafogo já contratando o técnico logo e assim, pra mim, independente do que eu fale aqui, não justifica 50 dias sem técnico, né? Que muito bem colocou o nosso parceiro Gigante Glorioso lá no vídeo que eles postaram hoje também à noite, que eles colocaram lá. Parabéns pra você. Parabéns pelos 50 dias sem treinador. Então, assim, óbvio que um tom de ironia, de deboche, mas é isso.
Não existe esse tempo, independentemente do que a Red Bull de clubes pode ser boa, não. Esse não é o ponto. Eu não tô defendendo aqui a demora do técnico e do planejamento desse ano que não foi bem executado. Não é justificativa, nada que justifica. Mas o que eu tô querendo te mostrar é como funciona, pra você entender a cabeça do Textor. E pra fechar de fato, ele bota aqui, me prova que ele não tá cagando o Botafogo. Aí ele mesmo fala, ele já gastou 536 milhões nessa janela. Quem está cagando não bate o recorde histórico em contratações do continente. E também, ele não contratou o treinador porque o padrão de qualidade dele é tamanho que ele não vai fazer como o Vasco, que tem um padrão de qualidade baixo, e trouxe o Carille, por exemplo, que é Roberto Mancini. Como falei, pra mim, nada justifica a demora. Eu acho que uma demora desse tamanho não tem justificativa plausível, né? Por mais que eu entenda que ele tá procurando o ideal. Eu sei que a demora ela é intencional, né? Ele tá buscando o cara certo, ele não quer errar. Isso eu sei, isso tá óbvio, tá? E eu fico feliz. Agora, mesmo assim, você não querer errar, legal. Mas você também tem que ter um pouco mais de senso de urgência. E eu acho que é isso que falta no John Textor. Gosto muito dele, sou eternamente grato a ele, mas falta senso de urgência em algumas horas. E essa é uma hora que precisa. Não porque o Botafogo precisa logo, mas porque, cara, não existe ficar 50 dias sem técnico, não existe perder a Recopa, a Supercopa da maneira que foi, e não existe não ter uma pré-temporada com um treinador no comando, tá bom? Acho que dá pra entender. Como eu falei, o intuito aqui não é passar pano pra esse momento. Continuo falando aqui em todo o vídeo. Está errado a demora do técnico, está errado o planejamento de 2025, pelo menos nos primeiros 2, 3 meses. Mas, irmão, o que a era SAF e o Botafogo está sendo pioneiro nisso, mostra para o Brasil, e o que a rede multiclubes pode ser benéfica para o Botafogo, para o Lyon e para todos ao mesmo tempo, é uma coisa que nós precisávamos debater aqui para você entender. Eu acho que é legal trazer alguns pontos fora da curva aqui, né? E como falei, peguei aí da thread do Manel, muito bem feito, parabéns ao Manel. Mas é isso. É muito por aí. Você tá entendendo o meu ponto? O ponto aqui não é defender os erros desse ano, mas é mostrar como o ano passado pode ser um exemplo, um espelho para os próximos anos que virão pela frente. E que se os rivais não se cuidarem, o Botafogo vai ficar à frente de todos. Não parece? Nesse ano? Talvez não. Mas acho que a longo prazo você vai ver isso. Até porque o Botafogo ainda tá nadando em dívidas. Tá tentando devagarinho sair. Quando as dívidas zerarem, as coisas vão ficar ainda mais fáceis. Então, respira, se acalma. Eu digo a longo prazo. A curto prazo, eu também tô um pouco estressado. Vocês viram aqui nos vídeos pós-jogo, live pós-jogo. Eu tô estressado. A curto prazo eu tô. Mas a longo prazo, eu sinto uma esperança legal. E é isso que a gente tem que também entender, tá? Então, achei legal trazer esse ponto aqui pra vocês, nesse vídeo. E comenta o que você acha. Você acha que se faz sentido na sua cabeça ou não faz? Mas assim, eu acho que fez total sentido. E passa muito por aquilo que a gente debate todos os dias aqui. Sobre Lyon, Botafogo, Molenbeek e John Textor. Tá bom? Deixa o like, tá? Se você curtiu esse vídeo aqui, essa análise, papo mais cabeça. De vez em quando eu tenho feito esse papo mais cabeça aqui nos finais de semana, mais calmos, né? E eu acho que esse foi um outro papo legal. Semana passada a gente fez ali se é estratégia, se é falta de planejamento. E esse ano, acho que... Esse final de semana, eu fiz aqui um outro levantamento pra vocês. Pensem bem, comenta aqui e tamo junto. Mas, ó, como eu falei, não é justificativa a demora, não é justificativa pra esse planejamento ruim nesse início de ano, mas legal. Legal a gente entender o projeto de longo prazo do John Textor.